Bom, gente, vamos começar então, para a gente seguir a pontualidade alemã. Para quem não me conhece, eu sou a Maria, eu acho que a maioria das pessoas já me conhecem, eu estou há mais de 2 anos na eComply, e eu sou a responsável pelo Customer Support, eu que falo com vocês geralmente por e-mail, no balãozinho de suporte sou eu também ali por trás, e também eu faço a parte do marketing, relacionamento. Sou eu que faço essa parte. Para quem não me conhece, prazer, sou eu. E para quem já me conhece, muito legal rever vocês. E estamos voltando agora, né, com a série de webinar. E, bom, o Hulk está aqui, para quem também não conhece, o Hulk é o nosso CEO. E ele vai trocar umas 2 palavrinhas para a gente. Ele é alemão, então ele vai falar em inglês com a gente. Mas vamos dar um hello para o Hulk. Hulk. Hi, thank you, Maria. Thank you for the German starting on time. Of Exactly. course, that is very normal to me, but it's totally fine if we start a little late. My name is Hauke. Thank you for the introduction. I'm the CEO of eComply, calling in from Germany. It's a great pleasure. I don't speak Portuguese. You can ignore what I'm saying. If you don't understand it, that is fine. I'm very happy to have here as our guest, Lecio Machado. Thank you very much for joining us. Thank you. It's always a pleasure. I am very much looking forward to this webinar. I think it is a very relevant topic to talk about incidents. That is often something that brings in the real world into data protection, right? When something happens and suddenly things get very hectic. And how to deal with that. So I'm very much looking forward, and I wish you all a very wonderful webinar. Thank you. Thank you, Hulk. Sim. Thank you very much. Bom, pessoal, o Hulk ele não vai ficar durante toda o webinar. Então, bom, para aqueles que conhecem a eComply já, são uns 2 minutinhos de paciência que eu vou apresentar um pouquinho o que é a eComply. A eComply é um software de gerenciamento de gestão de privacidade e proteção de dados que nasceu lá pelos idos de 2017 aqui em Munique. E a gente expandiu esse alcance para o Brasil em 2020. Então, somos nós de eComply. Quem quiser saber mais, eu vou lançar aqui o nosso website no chat. Vocês podem visitar, vocês podem entrar em contato. Também vou colocar o meu e-mail, o e-mail do Lécio mais tarde aqui no chat para vocês tirarem alguma dúvida ou entrarem em contato que seja. Sintam-se à vontade a todo momento de conversar com a gente no chat. E é isso aí, galera. Vamos falar sobre LGPD. Hoje a gente tem aqui o Lécio Machado. O Lécio é um grande parceiro nosso há mais de 2 anos, né, Lécio? Isso. E ele é um dos cabeças da Security LGPD, que é uma empresa capixaba, certo? Eu vou passar a palavra para o Certo. Lécio apresentar um pouquinho também sobre a Security, sobre quem é você, Lécio. E é isso aí, fica à Isso. vontade. Ô, Maria, primeiramente, obrigado a você, ao Hawking, ao Maurício, Imagina. pelo convite, para a gente estar tratando de um tema relevante de forma prática, né? Então, eu quero primeiramente agradecer a Priscila, o Roberto, a Silvia. Eu estou vendo aqui, pode ter mais alguém aqui que eu convidei, mas eles são de POs, todos eles. Roberto é de PO da Grupo Vantec, a Silvia de PO da CIA Brasil também, cliente nosso, e a Priscila, como eu falei, do Conselho Federal Estadual de Farmácia aqui. Então, são pessoas queridas também. Minha esposa também está entrando aí, Thaís, também, grande abraço. Bom, eu sou o Lécio Machado. Minha carreira é uma carreira de 20 anos na advocacia, mas essa carreira de 20 anos na advocacia, ela se dilui um pouco quando o tema é proteção de dados, segurança da informação e assim por diante. Porque aí, nessa carreira, minha carreira é jovem, assim como de todos que estão trabalhando nessa área, né? A Security LGPD, ela foi fundada por mim, por Jorge Alexandre Fagundes, no ano de 2019, 2020, no meio ali da pandemia, e a gente resolveu trabalhar com segurança da informação, proteção de dados pessoais, e hoje o nosso negócio se expande mais um pouco. Nós trabalhamos com educação presencial e online na área de proteção de dados, trabalhamos também com fornecimento de diversos produtos também, desde firewall, nuvem,
seguro, ciberseguro e tal. Então, hoje a gente vem diversificando. E a Security é isso aí, ela é uma empresa dinâmica, assim como trabalho com segurança da informação e proteção de dados. Então, hoje eu tenho, né, faço doutorado na Universidade de Coimbra, na área de Direito, mas me especializo em cada dia na área de segurança da informação e tenho como objeto de pesquisa, fora isso também, a inteligência artificial. Então, Legal. é a minha área de atuação. Então, eu e o Jorge, hoje nós somos os sócios e os operadores gerentes da Security, e nós temos uma equipe de trabalho que a gente está sempre expandindo aí nossas atividades. Já atuamos com empresas públicas e privadas no Brasil, né? Nós prestamos serviço a empresas públicas e empresas privadas no Brasil, então temos clientes no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, principalmente no Espírito Santo. No sul do Brasil, em Curitiba, nós temos clientes, né? Então, hoje aí a gente tem projetos iniciados, projetos que vão iniciar, projetos que estão ocorrendo, projetos que já terminaram. E nós também fornecemos um encarregado pela proteção de dados presencial online, né, que é aquele DPO as a Service. Então, esse é o nosso trabalho. Legal, Lécio. Sim. Perdão, desculpa. Pode continuar. Não, seria só isso. Aí eu já te falar que ia passar para você agora. Tá. Ótimo. Obrigada, parabéns pela trajetória até agora. E vamos em frente sempre. Bom, é engraçado, né? Porque eu e o Lécio, a gente se conheceu, eu estava na faculdade ainda, eu também sou formada em Direito. Eu conheci o Lécio por acaso, assim, numa palestra sobre LGPD. E aí, a partir daí, entrei na eComply, enfim, começamos aí o nosso relacionamento aí com a eComply, com a Security. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui nesse webinar para falar sobre incidentes de segurança. E o foco dos webinars da eComply, eles são... O nosso foco é trazer a teoria, mas sempre aliado à prática, né? Porque você pode pesquisar no Google incidente de segurança e já saber ali as coisas mais básicas e gerais. Então, a gente sempre tenta trazer um pouco da experiência prática. O Lécio é uma pessoa que já tem uma experiência prática bastante robusta já. Então, vamos começar com o nosso bate-papo aqui. Vocês, novamente, eu reforço que vocês, a qualquer momento, podem fazer perguntas no chat, podem levantar a mão, podem, enfim, interajam. Será nosso prazer interagir com vocês, conhecer vocês melhor também. Bom, então vamos começar, Lécio. Vamos começar pelo básico, né? Sobre o conceito, o que significa, o que é um incidente de segurança no contexto da LGPD. Então, o incidente de segurança é qualquer ocorrência, ação ou omissão, né, que pode ocorrer com atuação humana ou não, que possa gerar uma alteração não prevista fora das políticas dentro de um banco de dados. Então, seja banco de dados informatizado, informático, ou seja banco de dados físico. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Um usuário clica num e-mail dentro de uma empresa e, ao clicar nesse e-mail, esse e-mail vai criar algum tipo Só um minuto aqui. Um minutinho. Eu estava vindo barulho aqui no fundo. Então, clicar nesse e-mail pode gerar uma invasão ao banco de dados e o sequestro desse banco de dados. Então, isso é um incidente informático e tal, e tal. Aí nós temos um outro incidente básico, um arquivo morto, fechado, trancado com chave próximo a um rio, começa a chover, aquela chuva vai ingressar ali naquela sala, vai inundar a sala e toda aquela quantidade de documentos com dados pessoais é perdido, é jogado no lixo ou pega fogo, né, se for também. Então, isso também é um incidente. Então o incidente de segurança ele pode ser algo relacionado a físico, né? Algo que acontece ali no... Interessante. E qual que, no momento da ocorrência de um incidente de segurança, qual que é a função do encarregado? Assim, quem outorga a tarefa para responder a esse incidente? Qual que é a função do encarregado? Então, é muito importante o encarregado pela proteção de dados, de DPO, entender que ele tem um papel de coletar evidências e coordenar como as equipes de trabalho vão atuar para minimizar
e impedir que aquele incidente possa causar danos, diminuir o risco e diminuir a severidade do dano causado. Então, esse que é o papel do encarregado. Então, por exemplo, vamos dizer que esse usuário tocou lá, clicou no e-mail, esse e-mail infectou um servidor físico. Então, nós temos esse incidente, nós estamos nesse momento. Dentro desse servidor físico tem um banco de dados com dados pessoais. Então, nós estamos no meio do incidente. Então, o responsável pelo TI vai executar a atividade dele, que é tentar evitar, minimizar o máximo possível que aquele banco de dados seja infectado. O pessoal da diretoria vai ficar sabendo do ocorrido e vai tomar algumas atitudes. O encarregado de proteção de dados ele está no meio disso aqui, coordenando, passando informações de uma área para outra, determinando quais as atitudes que podem ser tomadas a partir dos documentos que já foram produzidos, por exemplo, a política de privacidade, política de backup, política de incidentes, e colhendo evidências, o máximo possível de evidências. Então, vai coletar essas evidências, organizar essas evidências de forma lógica e produzir um relatório a partir daí, informando a diretoria e dizendo à diretoria quais as atitudes podem ser tomadas. E esse workflow que você está apresentando para a gente é o de vocês, da security, especificamente, ou é o que prevê a lei, ou formalmente é desse jeito, ou vocês desenvolveram esse workflow? Então, nós desenvolvemos ele antes de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pudesse manifestar sobre isso. Entendi. Então, hoje a gente tem manifestações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em forma de regulamento que acabaram criando uma sinestesia aí com aquilo que a gente já faz. Então, no início não tinha nada, a gente tinha que, de alguma forma, atuar se houvesse incidentes. Então, a gente descobre isso. Então, quando nós vamos à empresa e conversamos com os setores e atuamos com os setores nesse sentido, a gente define com eles, olha, TI, você vai cuidar do seu trabalho. Então, por exemplo, a galera do TI, eles acham ótimo, porque eles não gostam de sentar, escrever, produzir material, tal e tal. Eles querem focar naquilo mais que objetivos, eles sabem fazer. né? Então eles falam, poxa, que legal, então eu posso focar no meu trabalho, que você vai cuidar da parte da papelada e você vai nos orientar no que de evidências e no âmbito jurídico e empresarial pode ser feito. Aí eu falo, Aí eu falo, então eu fico tranquilo. Né? Então, há uma tranquilidade. Então, todo mundo, na hora que ocorre o incidente, aquela pessoa que é a primeira que tem acesso ao incidente, vamos dizer que é um colaborador lá no setor X que teve acesso ao incidente, descobriu um grupo de documentos jogados numa caixa de lixo. Então, isso é um incidente. Então, ele sabe, opa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar o encarregado pela proteção de dados, que ele vai saber o que eu vou fazer com isso. Eu não vou jogar fora, eu não vou... O que ele vai fazer? Aí eu vou lá, né, vou tirar foto, vou conversar, colher o depoimento daquela pessoa, o que aquilo foi encontrado, e a partir daí nós vamos seguir um procedimento. Aquela pessoa vai estar liberada para continuar o trabalho dela e eu vou trazendo as informações necessárias para a diretoria. E relatando tudo o tempo todo. E para a gente entrar um pouco mais nesse aspecto prático que a gente tenta trazer nos webinars da eComply, você pode dar mais ou menos aproximado um número de quantos... E aí eu vou perguntar não só para você, mas para todo mundo, que eu vou lançar uma enquete aqui, que vocês estão aí vendo uma enquete e, enfim, Lécio, quantos aproximadamente incidentes você já teve assim na sua mesa no ano de 2022 ou no ano de 2023, mais ou menos? Então, incidentes de fato que nós tivemos que atuar e produzir relatório, nós tivemos 5 grandes incidentes. Incidentes a nível nacional, né, dentro de uma organização que é uma autarquia, que é uma cliente nossa, e nós tivemos incidentes menores, tanto físicos quanto incidentes na área da informática, em outros clientes nossos. Mas um dado muito interessante sobre isso, por exemplo, nós temos um cliente que é uma construtora. Esse cliente da construtora, ele me falou que
tentativas de acesso ao banco de dados da construtora são 400 tentativas semanais. Então, Caramba. eles estão preparados para evitar que 400 tentativas semanais ocorrem. Então, eles baixam um relatório lá e eles veem, olha, 400, em média, 400 tentativas semanais de invasão aos nossos bancos de dados. Né? Mas hoje, e eu digo que esse número ainda pequeno de incidentes que nós tivemos agora no ano final, vamos dizer, de 6 de 2022 até agora 2023, foram 5. Desses 5, não houveram mais por falta de capacidade dos colaboradores e do próprio pessoal do TI em entender que houve um incidente. Ah, entendi. Entendeu? Essa semana mesmo nós tivemos um incidente interessantíssimo, né, no cliente nosso, que é uma escola. O delegado de polícia solicitou à escola informação de quem eram determinadas crianças que estavam no vídeo com a camisa da escola. O diretor da escola, ao invés de me perguntar e comunicar o que deveria ser feito, ele recebeu um ofício do delegado e fez a transmissão das fichas de matrícula dos alunos direto para a delegacia de polícia. Entendeu? Então, apesar da lei dizer que a LGPD não se aplica à questão da investigação policial, tudo bem, mas a escola não deveria fornecer a ficha de matrícula dessa forma. Ela deveria perguntar ao delegado de polícia quais as informações adequadas, mínimas e necessárias. São tais. Até porque são dados sensíveis, né? De menor. Exatamente. Exatamente. Tinha o ofício da delegacia, tudo bem, mas não era para ter passado a ficha de matrícula do aluno. A ficha de matrícula dá uma complexidade de dados. E o que você fez? Aí eu tive que relatar esse acontecimento dentro aí a gente usa o eComply para isso hoje, né? Tive que fazer o relatório, iniciei e finalizei o relatório dizendo tudo o que aconteceu. Por quê? Porque esses pais, algum dia, podem perguntar o porquê que a ficha de matrícula do aluno está lá naquele inquérito. Não é? Pode ocorrer isso. Mas aí depois eu como representante da escola, fui à delegacia de polícia, né, e solicitei a delegada que retirasse do inquérito a informação, mantendo só no inquérito as informações que ela precisava. Ela entendeu e fez assim, porque ela entendeu também melhor. Né? Mas eu consegui reverter isso ainda, mas tive que relatar. Entendi. Parece que tá 12 pessoas de 12, então 100% das pessoas, elas estão com você, elas tiveram de 1 a 5 incidentes nesses anos de 2022 e 2023. Bom, e Lécio, o que você acha, assim, que foi, que é, né, geralmente quando você precisa fazer esse tratamento do incidente, o que é a coisa mais chatinha, aquela coisa que você mais vê como dificuldade nesse tratamento de incidente? A maior dificuldade ainda o desconhecimento geral. E o desconhecimento geral de todo mundo que está envolvido no incidente. Imagina você tentando explicar para o delegado que ele não podia ter feito isso, o delegado exatamente. querendo lá saber de LGPD, o delegado, né? Nunca ouviu falar, tem essa lei, mas nunca recebeu um treinamento. Com certeza. Né? Então, esse entendimento geral daqueles que estão envolvidos sobre o que é a lei e tal, e a responsabilidade com isso. E da direção. Nós temos uma dificuldade com a direção, porque a direção das empresas e tal, elas estão preocupadas com o negócio, e a gente entende isso. Né? E quando eu falo que isso é incidente e tal, todo mundo tenta tirar por menos como se não fosse algo que fosse relevante. Não é algo assim terrível, mas é algo relevante que deve ter o seu tratamento adequado. Então, realmente, o maior problema está hoje alinhado em alinhar com todas as pessoas, com a equipe, apesar de treinamento, de tudo, alinhar esse ponto. Interessante. Mas essa questão também da cultura de privacidade, né? Que é aquela coisa que não está enraizada assim muito na cultura do brasileiro, também porque a lei é muito recente, também porque a própria cultura já é algo muitas pessoas tendem a ser generalizando completamente aqui, né, pessoal? As pessoas tendem a ser mais abertas,
não ligar tanto para a questão da privacidade. Então, no dia a dia, a privacidade é uma coisa um pouco relegada, assim, e a gente consegue observar isso também quando as pessoas trazem para esse trabalho, né, diário com a LGPD também, essa parte de dificuldade de explicar o que é a lei, explicar a importância da lei, a importância realmente. Mas, Lécio, você já tem algum conhecimento de alguma decisão judicial que trata desse assunto, de algum tratamento de incidente? Você já sabe, ou ainda está tudo ainda indo pela lei consumerista, né, que a gente vê bastante isso acontecendo? Hoje ainda a gente tem como base todas as decisões. Eu não encontrei uma decisão puramente em LGPD judicial sobre isso. Os juízes, é claro que por desconhecimento também, né, e por entender que a lei de consumidor é mais especial que a LGPD, eles sempre entendem isso, mesmo a gente explicando, olha, tudo bem, nós estamos falando de relação de consumo, mas nós estamos falando de um incidente específico que não tem a ver com a relação de consumo, tem a ver com o tratamento de banco de dados. São coisas diferentes, mas as decisões são ligadas a essa. Agora, a decisão mais relevante que nós tivemos essa semana foi a decisão em recurso, né? A empresa de metrô de São Paulo estava usando a coleta de imagem das câmeras de reconhecimento facial e as informações do banco de dados que tinha do usuário para fornecer para outras empresas para negociação e comércio. Então, Tipo esse uso profiling? das câmeras, isso, Caramba. eles estavam fornecendo para anúncios comerciais. Então, o que acontece? Houve uma primeira decisão judicial que condenou a 100 mil reais a empresa lá, Via Amarela, acho que é o nome da empresa. Se alguém lembra o nome da empresa, foi isso mesmo, bota aí no chat para a gente. E, em recurso, subiu para 500 mil o dano de consumidor, né, para os consumidores. Então, é claro que esse dinheiro não é específico, não vai específico para os consumidores, mas ele vai lá para o Fundo Nacional, né, ligado ao direito do consumidor e tal, para ser usado nesse tempo. Então, é uma decisão importante, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que a aplicação de multa de R$100.000 ainda era pequena para o dano causado. Caramba. Interessante. Depois você passa aí para a gente, se tiver fácil, essa decisão para a gente ver também. Mas, pessoal, e vocês também podem falar da experiência de vocês aqui no chat, quem quiser compartilhar, quem fazer quiser perguntas também. Fazer pergunta, quem quiser também compartilhar alguma experiência que teve com algum incidente, fiquem à vontade. Lécio, E sobre incidente, Maria, é bom a gente lembrar que um dos documentos importantes para toda empresa, quando nós falamos de incidente, é uma política primeiro, de prevenção de incidentes e uma política oh, meu Deus, me faltou a palavra aqui, não é repressão, porque desculpa que eu trabalho muito com esse tema também, mas é uma política de mitigação de incidente. Então, é uma política preventiva e uma política depois que o incidente ocorreu. Então, elas precisam de existir, precisa de ter alguma coisa escrita sobre isso. E uma coisa que todos têm que entender, que não precisa de ser algo assim extremamente documental, extremamente rígido, trabalhoso. Você precisa de ter algo mínimo. E outra coisa, esses documentos não precisam de ser documentos separados. Política de privacidade da empresa como um todo. Então, a empresa pode ter um grande manual de segurança da informação. Dentro desse grande manual, pode ter uma parte específica, que é a política de privacidade. Dentro da política de privacidade, você pode ter esses capítulos. Mas isso tem que estar lá. Mesmo que seja o mínimo. Mesmo que seja ali o mínimo, né? Mas tem que existir. Interessante. Vamos dizer, é um caminho mínimo para ser seguido. Entendi. A minha próxima pergunta seria justamente, talvez seja isso que você acabou de responder, mas seria justamente se você tem alguma dica, sim, alguma dica-chave, assim, para alguém, para os DPOs, para os consultores, quando eles lidam com esse tipo de situação, de algum, ali o Maurício falou, ideal seguir a ISO 27701. Isso. A ISO 27701,
é um manual, né, que trata da segurança da informação, que não trata só de banco de dados, trata de segurança da informação, de banco de dados de pessoa física, né? Trata de segurança da informação como um guarda-chuva, é maior do que só a proteção de dados pessoais, incidentes com dados pessoais. Então, ele é muito importante de ser observado. Quer dizer, lá, na verdade, já tem as linhas gerais de como fazer. Você pode até copiar de lá, colar e traduzir para a realidade do seu negócio, do tamanho do seu negócio. Porque lá, é claro que a ISO ela é pensada por uma estrutura de diversos departamentos. Mas, de repente, você tem um cliente que tem um departamento só, operacional administrativo, que debaixo do operacional administrativo já está TI, está compras, está tudo, né? Então, seria isso aí. A ISO é a aba sobre privacidade de dados pessoais da família ISO 27000. Isso, O ISO Maurício 27000, falou. que é a família, aí tem 1, 2, aí vai tendo vários, e estão sendo editados mais, né, de tempos em tempos. Então, é muito bom, Maurício, ter lembrado disso aí. Uhum. Bom, você falando de casos práticos agora, Lécio, será que você teria algum caso, porque você falou que você usa eComply para tratar desses incidentes. Você está ouvindo? É porque a gente não está Estou te ouvindo ouvindo. bem. Ah, agora a gente Não, voltou a estou te ouvir. ouvindo. Então, você teria Isso. algum caso prático que você poderia mostrar aqui para o pessoal? Eu vou agora fazer aqui o compartilhamento, né? Maria, na hora que você estiver vendo, você já me fala. Estamos vendo, já estamos vendo. Todo mundo está vendo, Então, tá. pessoal? Então, eu estou na aba aqui dos meus clientes dentro do Comply, vou entrar dentro do meu cliente de demonstração e vou escrever, supervisionar este controlador. Então, eu tenho aqui cada quadrado dele, daquele dentro do Comply, é um controlador, então eu entrei no controlador demonstração Security LGPD. Né? Então, aqui o eComply, ele é o white label, né? Você consegue colocar aqui a sua logo, suas informações. Então, logo no dashboard aqui, a gente tem as informações gerais, algumas métricas gerais que são muito importantes. É claro que por esse cliente, seu cliente de demonstração, ele não tem Não está tão muitos populado, né, tratamentos de Lécio? dados. Não tem muito tratamento de dados. Eu não tenho aqui nenhum incidente aberto, mas eu tenho um incidente fechado que eu vou mostrar. Então, legal. se você está tratando o incidente, ele ainda está em aberto, ele vai constar aqui o número dele. Se tiver fechado, ele vai estar 0. Mas eu clicando aqui sobre registro de incidentes, eu também chego por ele aqui, ó. Tá vendo? Então, eu clicando sobre ele, eu chego aqui em incidentes. Então, todos os incidentes que por um acaso possam ter configurados como abertos ou fechados na empresa, eles vão estar aqui descritos. Então, eu estou tratando aqui de um incidente que eu coloquei como título perda de banco de dados por defeito do servidor. A descrição, incidente, perda de dados, aí eu vou abrir ele para ver melhor. A data, se é um incidente, sim, o risco, ele está em verde e o status fechado. Lécio, mas calma, então vamos lá por partes. Você ficou sabendo de um incidente? Sim. Alguém te falou do incidente. A primeira coisa que você faz é você vai na eComply e já coleta as evidências e ali você já faz um relatóriozinho do que aconteceu, certo? Você cria esse incidente, entendi. Se for incidente físico, eu posso usar fotos. Se for um incidente informático, eu posso baixar relatórios e posso também coletar declarações, testemunhos. Então, tem todas essas possibilidades. Eu vou coletar essas informações, eu vou a campo, coleto essas informações, dou orientações gerais e começo a completar aqui. Ó. O eComply já tem um caminho a seguir, o que nos facilita muito. Então, relatório de incidente, visão geral. Eu dou um título, eu crio um título, né, dentro da realidade da minha empresa. Então, perda de banco de dados por defeito do servidor. Aí ele pede uma descrição geral. Então, eu coloco incidente de perda de dados de cliente pessoas físicas, da filial Guarapari Espírito Santo, por defeito fatal no servidor físico que continha banco de dados. Então, eu dei assim uma descrição como se fosse uma ementa do que aconteceu. Né? Então, aqui o status é fechado, mas poderia estar em andamento.
né? Esse também está em andamento, ou não, já está fechado. Já terminei, já coletamos toda a informação. Então, detalhes da pessoa que reporta. Eu mesmo reportei, aqui está o e-mail da pessoa que reporta, o telefone da pessoa que reporta e a função da pessoa que reporta. Então, vamos dizer que a pessoa que reporta é a primeira pessoa que viu o incidente, que pode dar informações sobre o incidente. Então, é esse campo aqui, é preciso que essa pessoa... É interessante aqui que a gente pode também, junto ao e-comply, pode criar uma tarefa sobre esse ponto, pedindo à própria pessoa, eu posso fazer aqui um comentário, eu posso criar uma tarefa para alguém que também está no e-comply junto comigo, responder aqui alguma coisa. Ou uma tarefa para você chamar mesmo essa também, às vezes. Quando você mesmo não Isso. tem tempo para fazer isso agora, faz uma tarefa, amanhã eu faço tal dia. Pronto. Isso mesmo. Então, isso é muito bom. Então, eu venho aqui preenchendo os detalhes de acordo com que é possível o incidente. Então, categoria do tipo de lesão. Então, existem várias categorias aqui. No nosso caso, foi perda. Só houve perda dos dados, mas perda de dados é um incidente. Quando que ocorreu? Então, ele te dá várias possibilidades aqui. O dia exato que ocorreu, desde quando ocorreu, mas possivelmente ainda não terminou. O dia do início do dia de fim, se foi uma coisa que foi por um período. Olha, já não tem prazo, está desconhecido até agora. Ou é desconhecido, mas e possivelmente está inacabado. Então, isso aqui também é muito interessante, porque ele te dá opções, você não fica fechado aqui nessa opção. Então, o momento que o incidente foi detectado, então nós detectamos o incidente no próprio dia, mas o incidente pode ter ocorrido no dia 10/2 e ter sido detectado no dia 11. Né? O local do incidente, aqui o e-comply, nós temos possibilidade de colocar vários endereços. Então, você pode clicar aqui e encontrar o endereço que você quer, ou você pode escrever diretamente aqui o local. Né? Os dados afetados foram localizados aonde? Então, você pode colocar aqui, né, em outro meio. Qual meio? Aqui, ó, os dados não foram afetados, mas foram perdidos junto com defeito fatal no servidor, ressaltando que não havia backup. Então, eu estou dizendo aqui que os dados foram perdidos mesmo junto com o servidor por um defeito fatal e não havia backup. Né? Estimado, número de clientes, aí eu posso ser estimado, exato, mínimo, máximo, ou número de clientes desconhecido. Então, eu coloquei aqui o número de clientes afetados, estimado 250 mais ou menos. Categoria dos titulares de dados que foram afetados. Está vendo? O e-comply dá várias possibilidades, você pode escrever também. Então, eu coloquei, são clientes. Né? Então, são clientes de uma filial. Aí, categoria de dados pessoais afetados. Então, eu coloco que a gente tem que ter uma ideia do que tinha naquele banco de dados. Então, nome, endereço, dados de contato, número de identificação, número de placa, número de contrato, né? Então, você vai aqui, existem muitas possibilidades. De acordo com o que você for colocando aqui, se você clicar em algum dado aqui que for dado sensível, o e-comply já vai abrir outras possibilidades de preenchimento aqui embaixo, mas no nosso caso não, são dados comuns. Aí, olha, se possível, por favor, forneça o nome das pessoas afetadas. Eu escrevi, como era o único banco de dados, não é possível identificar, não é possível escrever o nome dos titulares, né? Então, consequências e risco. Aqui é um momento onde o encarregado ele vai ter que ir colocando aí as informações de acordo com a dinâmica de conhecimento do próprio encarregado. Então, consequências antecipadas para pessoas afetadas. Aí tem vários aqui, cancelamento não autorizado de pseudo-anonimização, dados de reputação e imagem, perda da confidencialidade dos dados, outras desvantagens econômicas. Então, existem várias. Eu coloquei outros e criei a minha hipótese. Né? No meu caso, não há risco evidente, mas desconforto ao ter novamente que fornecer dados para formação de novo banco de dados. Né? Então, dentro da realidade do atendimento ao cliente, seria isso. As medidas técnicas organizacionais foram iniciadas? Eu coloquei sim. No próprio dia 13/3/2023, nós iniciamos. Tá? Então, quais foram as medidas? Foram medidas para detectar incidentes ou para prevenir incidentes? Então, nós criamos novas medidas agora para prevenir que isso ocorra novamente. Então, o que nós fizemos? Aquisição de um sistema de servidor em nuvem, backup da empresa idônea,
e adequada à LGPD, com criação de política de privacidade e backup. Foi definido um aviso de informação sobre o incidente para quando os titulares se apresentarem à filial e terem que fornecer novamente os dados pessoais. Então, por quê? Porque vai ter um desconforto. Então, se tem um desconforto, quando o meu cliente chegar na filial e falar, olha meus dados aí, olha, você me perdoa, nós perdemos os dados, aqui está uma informação sobre isso, ficou definido. Eu vou mostrar o aviso lá embaixo. Tá? Então, a avaliação legal de proteção de dados. A classificação, né? Então, eu coloco aqui, sim, houve sim um incidente. Qual a classificação? Eu coloco como severidade do dano, eu escolhi como baixo, e aqui eu justifiquei, porque aqui eu entendo que é baixo. Eu poderia colocar médio ou alto. No caso que você... Naquele caso que você fez lá da escola, você provavelmente colocou alto porque lidava com dado sensível, por exemplo, né? Isso, exatamente. Na severidade do dano, se aquilo fosse perdido, não seria tão alto, mas seria alto aqui na probabilidade de dano para o titular. Sim. Né? O dano não seria tão severo porque você está ali dentro de uma investigação policial, os dados administrativos sigilosos, mas a probabilidade seria alta. Então, eu coloquei aqui, foram perdidos dados pessoais não sensíveis que podem ser novamente fornecidos caso o titular desejar manter relacionamento com a empresa. Aí eu coloquei probabilidade de dano baixo, porque não é nem possível definir, porque os dados foram perdidos, e são dados pessoais que estão guardados ali no banco de dados. Então, não foram documentos que foram perdidos na rua, não foi um hacker, nada disso. Então, também a probabilidade de dano é muito baixa, nem é possível definir se realmente poderia gerar um dano ao titular isso aí, né? Então, a avaliação, isso aqui é automatizado, a partir dessas respostas, você vai ter uma avaliação que você também pode alterar. Só que você tem que fazer o quê? Uma conclusão. Então, olha, não é necessário nem possível relatar o incidente, pois a perda dos dados foram definitivas. Importante informar que a medida... que a medida que os titulares comparecerem à empresa, sendo identificados, serão informados do incidente. Então, a gente não vai informar a NPD, mas nós vamos informar aos titulares, caso que as medidas... Então, aqui é um campo muito interessante, que é a avaliação do departamento. Então, nós colocamos aqui, foi feita ou está prevista a notificação? Sim. Quando a notificação ocorreu, está programado para ocorrer, quando o titular vier se relacionar novamente com a empresa. Aí eu escrevi o texto aqui, né, do aviso, e eu salvei o aviso aqui, porque o e-comply ele dá essa possibilidade. Eu vou baixar o aviso aqui, que está salvo. Né? Então, o aviso que está salvo ele vai ser apresentado aqui, ele é no Word, para que você possa modificá-lo, colocar do jeito que você quiser. Então, tem um aviso aqui que você pode colar na parede, pode mandar por um e-mail, né? E assim por diante. Então, prezado senhor e senhora, lamentamos informar que as seguintes informações de identificação pessoal foram afetadas por um incidente. Aí eu coloco quais as informações que foram afetadas aqui. Todas as medidas possíveis foram tomadas para evitar que o incidente minimizar os danos e evitar que novamente ocorra. Caso você tenha perguntas, favor contactar contato@securitylgpd.com, né, com os melhores cumprimentos, Security LGPD. Então, é um aviso padrão que a gente pode modificar e pode usar ele da forma que for necessário. Ele fica aqui. Tá? Então, depois que isso tudo é feito, e olha que interessante isso aqui para quem é encarregado pela proteção de dados, você tem a possibilidade de gerar um aviso automático à NPD, um aviso ao titular de dados, que é esse aqui, e você pode gerar o seu próprio relatório interno. Olha, cliquei aqui, esse eu não fiz. É gerado automaticamente pela Comply. Então, a gente tem um ganho de tempo muito grande aqui. Então, nós temos aqui o relatório de incidentes com todo um grupo de informações daquilo que eu já mostrei para vocês. Então, eu posso colocar, tirar, escrever informações relevantes, colocar uma logo aqui, imprimir para assinar e depois salvar aqui novamente. Então, eu posso pegar isso tudo e posso depois salvar aqui novamente, carregar, fazer o upload desse relatório já trabalhado por mim aqui.
Então, Maria, Você acha que tipo isso assim, te poupa mais ou menos quanto tempo, Lécio? isso aqui porque primeiro, porque eu sou bem sincero, como a gente não tinha tido incidentes ainda antes de começar a trabalhar com compliance, eu nem sabia por onde Uhum, começar o relatório. Então, primeiro, sinceramente, é isso, eu nem sabia, hoje eu sei. uhum, Então, quando eu entrei nesse formulário a primeira vez, com o primeiro incidente, eu, sim, fui me tranquilizando, porque eu fui escrevendo tudo aí. Então, o relatório. Aí, outra coisa, ele salva automaticamente. Então, uhum. você não vai perder as informações que você vai lançando. E eu pude modificar as informações de acordo com o andamento da investigação e depois pude fechar. E como todas as pessoas da empresa que interessam têm acesso, elas podem acessar aqui e eu posso, item por item aqui, passar informação para elas. Então, isso não facilita só na hora da confecção, Uhum. né? Mas ele facilita também na comunicação, no pedido de contribuição com a tarefa. Então, a gente tem tudo isso aqui. Se alguém pedir, como é que está? Eu posso falar com a pessoa, olha, você já tem acesso ao Comply, você pode ir direto lá. Ou eu Uhum. daqui posso fazer um aviso para a pessoa, olha, veja como está o incidente. Né? Complete aqui para mim alguma coisa, de Sim. acordo com o setor. Né? Então, isso tem um ganho muito grande. Então, eu posso fazer o upload aqui do relatório, se for um incidente com o TI, e o TI emitir Ou algum as relatório. fotos, que você falou que você vai em loco, né? Às vezes tira foto, você pode também Isso. fazer o A upload de foto, uma fotos. declaração que eu reduzo a termo, eu posso colocar aqui. Então, a gente tem tudo isso, né? E outras coisas também, só para mostrar aqui, a gente tem um depósito de arquivos aqui. Olha, depósito de arquivos aqui, onde a gente pode colocar toda a informação gerada no incidente nesse depósito de arquivo. Né? Então, Muito aí, legal. e vamos dizer que eu seja notificado como encarregado pela proteção de dados pela ANPD para apresentar isso aqui, porque alguém foi lá e fez uma petição diretamente à ANPD, um titular. Eu tenho aqui rapidamente a possibilidade de emitir esse relatório e ler, acertar o que for necessário e enviar. Esse aqui avisa o NPD, né? Isso. Então, Uhum. eu posso fazer aqui, ó, aviso NPD, ele dá para a gente um aviso padrão, né, que a gente pode enviar. Lembrando a todo mundo que tá conosco aqui, que tudo isso que nós temos aqui, ele também é baseado no padrão europeu, porque muito das coisas que nós temos aqui não estão previstas, não, como fazer, não está previsto na legislação ainda, nos relatórios. Então, a gente tem padrão ISO, que a gente foi utilizado para fazer isso aqui, e também o padrão europeu do Regulamento Geral Europeu. Então, isso é muito importante. Né? Então, eu fico tranquilo porque eu estou num nível mais elevado do que simplesmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, isso é muito importante observar. Muito legal, Lécio. Muito obrigada, assim, por repassar também a parte prática do seu dia a dia ali, lidando com incidentes de segurança. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, é o momento. A gente vai agora já partindo para o momento de se despedir e agradecer a todos, ao Lécio. Lécio, se você quiser, você pode colocar aí no chat o seu e-mail. Eu vou colocar o meu, para quem quiser entrar em contato com a gente. Isso, E, o e-mail é esse. e agradecer, gente. Vamos voltar. Esse foi o primeiro evento, webinar da eComply, no nosso retorno, né? Porque antes a gente fazia, quem é velho de guerra aí da eComply sabe. Mas agora a gente está voltando, então muito legal a todos que compareceram. Ah lá, o José Geraldo falando, show, Lécio, deu um show mesmo, Lécio. Você sempre com a sua capacidade de falar, que veio aí da academia, provavelmente, que o Lécio também é professor, gente. Então ele 20 fala anos dando aula. Então ele fala muito claramente, é sempre bom o seu comparecimento aqui nos nossos eventos. E no mais agradecer todo mundo que estava aí. Obrigada, gente, por vocês Muito obrigado. comparecerem e participarem. E é isso aí, a gente se vê então no próximo. Lécio, a gente se vê no próximo, você como
como participante agora e não como Isso, palestrante. sempre participando com Então, vocês aqui. vou encerrar aqui, Obrigado, gente. Maria. Ninguém tem nenhuma pergunta. Vamos lá, dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém tem. Todo mundo muito esclarecido. Isso. Obrigada, então, Lécio, e um beijo. Bom final de semana a Bye. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.